Oi, gente! Nossa, graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo, meus irmãos, a este canal desse sermão em Cristo, Nilson Queiroz, da verdadeira graça. Eu sei que tem muita gente que é do sistema, que cai de paraquedas e muitas vezes fala alguma coisa, como teve um aí que me chamou de louco. Eu tenho até dó dessas pessoas por falta de conhecimento. Porque eu já disse, se você quer falar alguma coisa, cita dentro desse livro. Porque não é a sua opinião, a sua maneira de ver, de achar. Não, porque eu acho que é assim, porque eu penso que é assim, porque eu aprendi assim, porque meu pastor diz assim. Não. Você diz, irmão Nilson, você falou isso assim, assim, mas no capítulo tal, no versículo tal, diz assim. Então vamos ver, porque a Bíblia existe contradição. Porque tá vendo, uma Bíblia fala uma coisa, outra Bíblia pode falar outra coisa. Aí você entrar dentro deste livro, eu recebo. Agora você ficar aí falando, porque você não sei o quê, porque você é isso, porque você é aquilo outro, eu não dou importância, eu tenho dó dessas pessoas sem conhecimento. Eu tenho 44 anos de religião. Eu vou usar uma palavra bonita aqui de evangelho. 40 anos de pastor. Eu podia cantar de galo que eu tenho 11 pastor que eu formei. Formei 11 pastor. Eu tenho um curso de teologia, escatologia, hermenêutica. Joguei tudo fora. Eu não preciso disso. Porque o próprio apóstolo Paulo, quando ele aprendeu, quando ele entrou para o verdadeiro evangelho, o que ele sabia, a sabedoria que ele tinha, material de teologia, ele jogou tudo fora. Ele comparou tudo como esterco. Está lá em Filipenses capítulo 3, versículo 8. Tudo que ele aprendeu, ele falou assim, eu comparei tudo isso como esterco. O que é esterco? Eu não preciso nem falar para você, que você já sabe o que é esterco. O que ele comparou. Assim também eu fiz. Você não viu citar a teologia aqui? Eu citar, eu poderia citar a teologia, usar um pouco de... Eu não uso. Eu prego na minha simplicidade. Então não adianta você querer combater comigo, porque eu conheço bem este livro. Então, 44 anos dentro do ministério, 40 anos de pastor, ensinando. Quem fazia a escola dominical era eu. Eu quem fazia tudo aquilo ali. Então eu pegava um obreiro, pegava uma pessoa lá que queria aprender, hoje são 11, eu tenho 11 pessoas que são pastores. Se eu pudesse arrancar eles lá de dentro, falar que tudo isso é mentira, eu faria, mas não consigo mais. Porque ele já desceu a goela abaixo, já enraizou dentro deles, não consegue mais. Agora, quem é você para querer falar alguma coisa contra eu? Que é isso, meu? Vai se converter. É isso que você tem que fazer. Bom, e o tema da mensagem que eu tenho é essa. No século XXI, o número de ateístas tem triplicado. Esse é o tema da mensagem. Porque, meu irmão, anos atrás, nós sabemos que na época de Jesus, menos de 1% da população sabia ler. E não vai longe. Ali, é muito difícil uma pessoa que sabia ler naquele tempo. Uma parte é tudo analfabeto. E há pouco tempo, há 100 anos atrás, no Brasil não tinha 10% do povo que sabia ler. É tudo analfabeto. Então, esse povo analfabeto que não sabia ler, eles vendiam, compravam tudo com assinatura do dedo. Comprava um terreno, vendia uma casa, vendia seu boi, vendia seu café, sua mercadoria, tudo com o dedo. E tudo que o povo falava, eles acreditavam. Porque isso foi no tempo que o padre lia, isso é, o padre, ele fazia missa em latim. O povo não entendia nada. O padre, anos atrás, o padre lia, aliás, celebrava a missa de costa.
virada as costas para o povo e de frente para o altar. Até aí uns 60 anos atrás aí, era assim. Eu cheguei a ver, não é que eu estou falando porque eu acho, eu cheguei a ver, eu alcancei isso daí. Então os pastores naquele tempo, eles não sabiam ler. Muitos deles levavam alguma pessoa para ler para eles, porque eles não sabiam. A leitura era muito difícil. Começou a se desenvolver muito a leitura. O povo começou a se desenvolver agora, de uns 40, 50 anos para cá, dos anos 60, 70 para cá, dos anos 80, que foi se modificando. Mas existe região que até hoje o ensino é difícil. Nessa região aí, aonde as crianças têm que ir de canoa, criança de 7, 8 anos tem que pegar uma canoinha com remo e remando até na escola, nesse fundo aí do Pará. Eu cheguei a ver escola feita de folha de coqueiro, na beira do rio, no Pará, Amazônia, Rondônia, algumas partes do Nordeste, desses lados. Aí você vê que a escola ainda se torna difícil. Agora você imagina coisa de 100 anos atrás. Então o povo acreditava que este livro era o único livro. O povo temia este livro. O povo tinha medo deste livro. Porque os pastores amedrontavam o povo com este livro aqui. Que este livro aqui, ele chegava a dizer que uma parte deste livro era boa, mas outra parte era mal. Uma parte mandava o povo para o inferno e outra parte era para o céu. Então o povo temia este livro chamado Livro da Capa Preta. Eu conheço uma história que um irmão contou que ele foi na casa do pai dele e ele chegou na casa do pai, isso foi em 1940. E o pai dele era aqueles católicos, benzedor, não. E ele chegou na casa do pai dele, falou para o pai dele que agora ele fazia parte do movimento protestante, que naquele tempo ele chamava de protestante. Aí o pai dele, não, vai cantar aqui uns hinos aqui para o senhor ouvir. Aí começava a tocar o violão, ele com o irmão dele lá. Ele falou assim, meu pai olhou, falou, ei, minha velha, a moda desses crentes dá uma dor no coração da gente, hein? Aí ele disse que o irmão dele, ele tinha um irmão solteiro, o irmão dele, e ele deixou a Bíblia em cima da mesa. O irmão dele começou, aproximou assim da Bíblia, começou a olhar para a Bíblia, o pai já arraiou com ele. Sai de perto desse livro. Esse livro é um perigo. Esse livro da Capa Preta é um livro perigoso. Cuidado! Você não deve nem passar perto desse livro. Ele falou, pai, não é assim, pai. Esse livro é um livro santo. É um livro abençoado. Não. Eu conheço esse livro como um livro perigoso. Cuidado com esse livro e tal. Então você vê que isso, agora nos anos 40. Mas voltando para aquilo que eu quero dizer. Por que o tema da mensagem é que no século XXI triplicou o número de ateístas? Por quê? Porque nos anos atrás o povo não tinha estudo. Como o povo não tinha estudo, eles comiam qualquer coisa, bebiam qualquer coisa. Existia historiador, contador de história, as casas eram cheias de imagem, ele se apegava muito em imagem, se apegava muito em benzeção, curandeiro. Até uma cobra, quando picava uma pessoa, eles não iam no hospital, ia atrás de um curandeiro. Punham uma cabeça de vaca, quando eles matavam um boi, uma vaca, aquela cabeça eles punham na porteira para espantar os mal-olhados, aquelas coisas, enfim. Então o povo acreditava muito nessas coisas, superstição, sabe?
E as coisas vêm passando. Quando chegou em 1950, eu vejo muito documentário. 1950, 51 parece, saiu um grupo da Inglaterra e foi para a Turquia, onde está o Monte Ararat, onde está a Arca de Noé. Eles foram provar para ver se era verdade. E eles verificaram o monte e não acharam a arca. Não acharam nada. Agora, se a arca tem 130 metros de comprimento, a arca tem 25 metros de largura por 15 metros de altura, essa arca não tem parafuso. Como essa arca poderia encaixar uma madeira na outra e encher de animais e permanecer por 157 dias em cima da água, sobre a água, recebendo chuva? E essa arca não ficou parada, porque se tivesse feito essa arca fosse travada num lugar que não saísse, mas a arca ficou rodando. Ela foi girando até que ela foi parar no monte, lá em cima do Monte Ararat. Então, eles viram que não bateram. Passou, acho que 12 anos depois, eles voltaram novamente e verificaram, porque o monte aonde a arca esteve, lá é um lugar muito frio. É um lugar que neva, então ali tinha que conservar a madeira, tinha que se conservar, porque o gelo conserva qualquer coisa. O gelo conserva. E ali era um lugar muito frio e cai neve direto. E eles verificaram, ficaram vários dias ali, uma equipe. Diz que acharam um pedaço de madeira, mas não pôde provar nada. Então eles começaram a também verificar o Monte Everest. É o monte mais alto da face da Terra. Tem 8.848 metros de altura. E se dizem, a Bíblia, que a água subiu 7 metros ao monte mais alto da face da Terra. Agora, se o dilúvio foi universal, por que na Turquia, eu vi num documentário, o templo mais velho está na Turquia, está em Istambul, acho que é Istambul, na capital da Turquia, com 11 mil metros, com 11 mil anos de existência. Na Índia existe cidade com mais de 5 mil anos, 6 mil anos. Na China. E se o dilúvio devastou tudo? E se a água tivesse subido mais quase 9 mil metros de altura, para onde essa água ia? Porque todas as águas correm para o mar. Então eles começaram a examinar. Todas as águas correm para o mar. O mar ia fazer para onde? O mar estava debaixo desse volume de água. Quase 9 mil metros de água acima dele. Rio, qual? Então, desapareceria. Ia desaparecer. O planeta ia desaparecer. Então eles começaram a buscar conhecimento. E de acordo que eles foram buscando conhecimento, e eles começaram a mostrar nas escolas, nas faculdades, nos ensinamentos, e aí muitas pessoas começaram a desacreditar das religiões, desacreditar deste livro, e o número de ateus foi crescendo. Foi crescendo de acordo, porque eles, os cientistas, os filósofos, os teólogos, aprofundaram na profundeza da antiguidade. Foi lá na profundeza da antiguidade. E descobriu, que eu vi num documentário, porque para mim, eu preguei várias vezes que a Bíblia era o primeiro livro escrito na face da Terra, mas não é. O primeiro livro escrito na face da Terra não foi a Bíblia. Foi um livro escrito na Etiópia. E o primeiro sacerdote não foi Arão. O primeiro sacerdote foi Jetro,
pela qual Moisés, quando fugiu do Egito, ele foi para lá e acabou casando com a filha desse sacerdote, que era um sacerdote. Então, eles começaram a descobrir que os escritos, muitos provérbios, que diz que é provérbio de Salomão, foi escrito por um sábio da Etiópia, e Abraão. Então, Salomão copiou. Então, eles começaram a ver muitas coisas que não batia. Aí eles foram atrás do lugar aonde Moisés passou. Eu já comentei isso numa outra mensagem. Eles mediram dá 11 quilômetros, aliás, 13 quilômetros de comprimento por 11 metros de profundidade. Foi aonde Moisés passou com o povo. Mas eles ficaram ali, pesquisando, verificando, não achou nada. Se o exército de Faraó pereceram ali, eles tinham que encontrar alguma roda das carroças, das carruagens, encontrar algum pedaço de espada, algum escudo, alguma coisa. Não encontraram vestígio nenhum nessa travessia do mar. Eles seguiram por todo lugar por onde Moisés passou. Andaram em volta do Monte Sião, andaram por todo o trajeto que fez Moisés. Não encontraram um pedaço sequer de vaso, louça, algum pedaço de escudo, que ele não encontrou nada. Então aí eles começaram a desacreditar deste livro. Aí é onde começou a aumentar o número de ateus. Hoje nós temos aí dezenas e dezenas, ou até centenas, de programas de ateus. E eles não acreditam. Eu vejo aí pastores, que são pastores de grandes igrejas, vêm nos programas dos ateus e se confessa ateu. Bispo da Universal, pastores das Assembleias, pastor da Mundial, bispo da Mundial. Vejo aí Testemunho de Jeová se tornar ateu. Vejo aí do Sétimo Dia, vejo pessoas vindo, dando testemunha, os próprios pastores ministros testemunhando, dizendo que não acredita mais. Então, o número de ateus e ateias tem crescido muito nesses últimos dias. Por causa do quê? De acordo com a evolução. Eles vão se evoluindo, eles começam a buscar. Por que eles perguntam? As pirâmides do Egito não estão na Bíblia? Não sei. Por que a Bíblia não fala sobre os dinossauros? Não sei. Por quê? Não sei. Então eles começam a desacreditar deste livro. Por isso que hoje o número de ateus, antes, coisas de anos atrás, há muito tempo atrás, se você declarasse ateu, você era morto, era queimado, como bruxo, não podia. Há uns 80, 100 anos atrás, se você falasse que era ateu, você era discriminado na cidade. Ninguém falava com você. Todo mundo tinha, como se diz, medo de falar com você se você falasse que não acreditava, porque naquele tempo o povo, o Brasil era inteirinho, um país católico, um país religioso. Agora aparecia uma pessoa falar que não acreditava em Deus, então aquela pessoa era discriminada. Ninguém queria. Eu conheço um testemunho de uma pessoa que veio num programa aí e ele era o braço direito do prefeito da cidade que ele trabalhava. O prefeito chamou ele no escritório e falou: eu estou sabendo aí, se é verdade, você diga que você é um ateu. Ele falou: eu sou ateu, eu não acredito, então você está dispensado. Eu era o braço direito, eu ganhava um salário excelente junto com o prefeito. Mas eu perdi meu emprego por ser um ateu. Então, meu irmão, o que eu quero dizer com isso?
que de acordo que os anos vão passando, eles vão se aprofundando dentro deste livro. Eles vão nos lugares onde diz que aconteceu e chega lá, não bate. Eles vão na cidade, não bate. Então aí eles começam nas faculdades. Por isso tem muitas igrejas por aí que proíbem os jovens de fazer faculdade. Você sabe que eu não vou, mas há muitas igrejas por aí que querem trazer os jovens dentro. Você só faz só o base, mas não faz faculdade, porque dentro da faculdade eles vão aprender tudo isso. Eles vão aprender dentro da faculdade. Eles vão ensinar. Se não aprendeu dentro da faculdade, eles vão aprender dentro da teologia. A teologia e principalmente doutorado. Porque os doutores de teologia, ou esses grandes pastores, são todos ateus. Esses homens não acreditam neste livro. Por que eles não acreditam? Porque não acontece nada do que está aqui dentro. Eles têm tudo para desacreditar. Porque você vê, você já viu, você que já está há tanto tempo na igreja, eu pergunto, você já viu alguma cura? Algum paralítico chegar lá, na cadeira de roda e voltar andando? Um cego de nascença chegar lá e voltar vendo? Um mudo passar a falar? Eu conversei com um amigo meu, pastor, e eu falei com ele assim, olha, estão comentando aí que isso que você orou pelo uma muda aí, a muda falou. Aí eu fui na casa dele, tinha muita amizade com ele, e isso foi numa cidade aí próxima do Paraná. Aí ele falou assim para mim, eu orei por ela, mas ela falou, mas ninguém entendia nada. Ela falava tudo embaraçado, ninguém entendia nada. Eu falei, mas isso daí já é um comum, um mudo, fazer dessa forma. Fazer aquela barulho, ninguém entende nada. Ele falou, é o que aconteceu. Então, meu irmão, cura, milagre, essas maravilhas você não vê mais dentro desses movimentos. Então isso vem fazendo com que a crença de muitos estão acabando. Agora, nós que somos da graça, nós acreditamos no que está aqui dentro. Porque essa promessa de curar, essa promessa de falar em mistério, de língua, isso foi dado naquele tempo. Quando a Bíblia diz, ele deu, é passado. Passou, acabou. Então hoje nós acreditamos na realidade que está aqui dentro deste livro aqui. Eu creio no Deus Todo-Poderoso. Creio no livramento de Deus. Creio na ação de Deus, no mover de Deus, no que Deus tem feito e que Deus faz. Só Ele pode fazer. Agora, aqueles que desacreditam, o que vamos fazer? Mas o que eu quero dizer a você é que eu tenho visto pessoas da graça. Eu vi aqui uma pessoa aqui, eu não vou dizer o nome dele, mas vocês conhecem. Você vê aquele irmão lá da África lá? Aquele lá se tornou ateu. Pregava, era da graça, tinha muitos seguidores. Tem outro aqui que pregava muito bem. Ele era pastor, depois ele se tornou pregador da graça, tinha um canal, vários pregadores. E ele apresentou aí como ateu, não acredita mais. Então tem muitos pastores, pregadores, muitas pessoas de nome que estão desacreditando e acreditando que não existe nada, que tudo é natural, tudo é por acaso. Mas damos graças a Deus, nós da graça, que nós acreditamos num Cristo ressuscitado e num Deus Todo-Poderoso, porque eu tenho prova e tenho certeza que Deus tem me dado tanto livramento que hoje eu sou grato a Ele por tudo em tudo. Meu irmão, fique com esta palavra, mas esta é a verdade. Se você quiser, você busca na internet, você vai ver muitos programas de ateus, aí com seus programas e recebendo cada dia mais ateus, e ele chega e declara, sou ateu por causa disso, mas eu era da igreja, mas hoje eu não sou mais, hoje eu sou ateu. Fique com esta palavra. Curte, compartilhe. Graça e paz para todos. Bye, bye.